como tenho feito em todos os últimos discursos que tenho feito aqui na casa, tenho cobrado o pagamento do Fundo de Exportação ao Estado de Mato Grosso e também tenho cobrado o término das obras da BR-364. E por falar em BR-364, hoje tivemos uma audiência importante na Comissão de Infraestrutura, em que ali falamos com o presidente do DENIT, com o diretor do DENIT e com representantes do Ministério dos Transportes, como também da Valec e do Tribunal de Contas da União. Nós temos praticamente um único corredor rodoviário ali em Mato Grosso e a rodovia foi concessionada, parte das obras ficaria a cargo do DENIT, obras de duplicação, e a partir de um certo percentual a concessionária poderia cobrar pedágio. Acontece que a concessionária cumpriu a sua parte, o DENIT não, e hoje o cidadão mato-grossense, principalmente que trafegam ali de Rondonópolis até Cuiabá, está pagando pedágio para uma estrada esburacada, para uma estrada emborrachada, cheia de borrachudos. É uma situação surrealista e nós temos cobrado isso aqui insistentemente. Hoje tivemos alguns horizontes já traçados ali pelo DENIT. Também falamos sobre as travessias urbanas de Rondonópolis, Jaciara, São Pedro da Cipa e Jucimeira, de forma que foi uma reunião produtiva. Eu tenho dito isso sempre porque, senadora Ana Amélia, eu que sempre, às vezes brincando, digo que Mato Grosso é um pouco filial do Rio Grande do Sul, um pouco filial do sul, vamos dizer assim, do país. Ali tem catarinenses, paranaenses e gaúchos que fizeram daquele estado um boom de desenvolvimento, mas para que esse desenvolvimento tenha sentido e possa ser competitivo os produtos, é preciso de infraestrutura. Mato Grosso hoje ostenta o título de principal produtor de soja, de milho, de algodão, é o principal rebanho do país. Inclusive tem no município de Água Boa, senadora Ana Amélia, um leilão feito pelo senhor Maurição lá, que já chegou a leiloar por vez, por dia, 41 mil cabeças de gado. Não é 40 não, é 41 mil, imagine-se isso. Mas toda essa pujança, inclusive hoje ele está fazendo um leilão lá no Acre, até expandiu as fronteiras, está fazendo hoje um leilão de 6 mil cabeças de gado na terra do meu amigo senador Sérgio Petecão. Mas essa é a pujança do Estado, mas atravancado por obstáculos, por gargalos que tornam o nosso produto pouco competitivo. E tem isso sido a nossa luta. Eu não tenho como representar o Estado de Mato Grosso se não cobrar a resolução desses graves problemas que atravancam o desenvolvimento. O senador Pedro Taques, o ex-senador Pedro Taques, que hoje é governador do Estado de Mato Grosso, ele tinha um mantra de dizer: Mato Grosso ajuda muito o Brasil, mas é muito importante que ele seja ajudado pelo Brasil. É evidentemente que a gente tem que reconhecer. Tem tido esforço o governo federal, tem saído algumas concessões para ali, mas elas não andam e a população tem urgência e, ao mesmo tempo em que eu falo daqui dos prejuízos patrimoniais, não podemos esquecer de quantas vidas se perdem ali naquela rodovia. Por ano são 280. Eu sempre digo aqui, é o Amboate Kiss por ano que morre na BR-364. E nós precisamos avançar naquela duplicação, que com certeza vai acabar praticamente com as colisões frontais. E, dito isso, eu digo que o governo tem que investir em Mato Grosso, se não por uma questão humanitária naquelas rodovias, por uma questão econômica, porque o Estado tem dado retorno. Mas, senhora presidente, dito isso, eu não tinha como não tocar no assunto sobre a questão que foi anunciada ontem pelo presidente da Câmara, o deputado Cunha. Há exatamente um mês, dessa mesma tribuna, eu fiz um discurso em que procurei abordar de modo abrangente a inescondível crise política em que nos encontramos. Não só eu, tantos outros senadores e Vossa Excelência, que sempre tem batido na tecla, inclusive fez um maravilhoso discurso agora há pouco. Falei de suas causas, mencionei a patente inabilidade do governo para remediá-la e destaquei, principalmente, a necessidade desse Congresso assumir uma posição de centralidade institucional.
Pois bem, com a instauração formal do processo de impeachment pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já não há lugar para qualquer tipo de tergiversação, de qualquer dissuasão. Agora não tem jeito, a bola está com o Congresso. Mais do que nunca é preciso fazer do parlamento brasileiro o ponto de unidade do país nesta quadra de incertezas políticas. E aqui se amolda como uma luva o que falou agora há pouco o senador Ricardo Ferraz. É a ele, e somente a ele, que compete a decisiva tarefa de pôr as rédeas no tempo e dar carona ao destino. Para me valer novamente dos versos do poeta. Pois bem, caros colegas, em matéria tão sensível, a palavra de ordem há de ser fortalecimento e protagonismo institucional. Digo isso para abordar a questão da suposta falta de legitimidade do presidente da Câmara para conduzir o processo do impeachment. Fala que foi Vossa Excelência muito bem abordou agora há pouco, dizendo que é uma pena que esse momento pelo qual passa o país, a pessoa que teve que dar o start tenha sido o presidente da Câmara. Quanto a esse ponto, duas observações me parecem importantes. Em primeiro lugar, registro a minha total confiança no funcionamento do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. As graves acusações que pesam sobre o presidente Eduardo Cunha hão de ser examinadas, esmiuçadas e devidamente ponderadas por seus pares deputados. Caso seja comprovada a falta de decoro, que a nossa casa vizinha honre o seu papel institucional e aplique a punição constitucionalmente prevista. Em segundo e mais importante lugar, entendo que devemos rechaçar veementemente as tentativas de utilizar possíveis e até prováveis intenções pessoais do presidente da Câmara como forma de infirmar a legitimidade constitucional do processo de impeachment. Vimos hoje aqui vários senadores subirem e tentar ir por essa mesma linha, a qual já foi definida pelo Planalto ontem. Vejam bem, senhoras e senhores senadores, eu mesmo entendo que um incidente de tamanha magnitude jurídico-política jamais poderia ser utilizada como instrumento de pressão ou mecanismo de barganha política. A esse modus operandi, todas as censuras. Numa república, já não há lugar para esse tipo de prática, que no limite patrimonializa institutos e instituições. Ocorre, senhora presidente, que a questão que ora discutimos é muito maior que isso. O propalado uso político do juízo de admissibilidade não tem condão de macular o processo. Não pode se confundir uma coisa com a outra. Juízo de admissibilidade com o mérito em si do processo. Ora, o que era possível ao Eduardo Cunha manobrar, entre aspas, se é que algo assim foi feito, era tão somente o timing desse juízo, mas nunca as condições reais e bem delimitadas que levaram à impetração do pedido. Não se pode confundir o processo montado por Hélio Bicudo, fundador do PT, pelo renomado jurista Miguel Reale, pela professora Janaína, com o juiz de admissibilidade, com o time, com o tempo que o presidente da Câmara tinha para aceitar ou não esse pedido. Era tão somente o time, como disse. Esse era o papel era o que estava à mão, e vamos dizer, a manobra, entre aspas, do presidente da Câmara. Mas nunca as condições reais e bem delimitadas que levaram à impetração do pedido. É isso mesmo. Antes de qualquer juízo de admissibilidade, já havia um pedido muito bem estruturado, como disse, por um trio de juristas do mais alto gabarito. Hélio Bicudo, como disse, fundador do PT, Miguel Reale Júnior, professor que carrega no DNA a melhor das tradições de ciência jurídica brasileira, e Janaína Pascoal, professora de Direito Penal da USP e profissional igualmente devotada às letras jurídicas. Pergunto, senhoras e senhores senadores, como reduzir o processo a um possível ato de arroubo e vingança política de alguém que não tem competência nem para provocá-lo, nem para decidi-lo?
Não está na mão do presidente da Câmara, dos deputados, nem propor e nem decidir sobre ele. Impossível. O desenho processual do impeachment não permite ser o ato de vontade pessoal do presidente da Câmara. O seu ponto de partida é o povo, aquele a quem a Constituição atribui todo o poder. Pois assim foi feito. Foram cidadãos que provocaram o parlamento com a apresentação de uma realidade objetiva de grave fragilidade institucional e de contundentes atentados à ordem constitucional. Aqui vale citar a declaração de Hélio Bicudo, para quem não cabe agora perquirir as motivações internas de Eduardo Cunha, uma vez que ele não fez mais do que sua obrigação. Não fez mais do que sua obrigação. O tempo ele tinha. Poderia escolher esse momento. Já o ponto de chegada, o ato final e conclusivo do impeachment, também ele não será protagonizado pelo presidente da Câmara. Então, o que estamos tentando fazer é jogar cortina de fumaça, tentando misturar alhos com bugalhos. Caberá, sim, ao plenário da Casa deliberar soberanamente sobre a admissibilidade da acusação. Em seguida, será a vez do Senado subir à ribalta e decidir. Com toda a responsabilidade, se a presidente Dilma afrontou a Constituição ao abrir créditos suplementares sem autorização legal e ao insistir em suas desventuras contábeis já consagradas pelo nome de pedaladas fiscais. A deterioração das contas públicas e o seu nefasto impacto na economia já nos serve de importante linha de partida. A irresponsabilidade fiscal solapou as bases econômicas do país e agora impõe à nossa população o sofrimento do desemprego e do achatamento do poder de compra pela inflação. Mas não é só isso. Ainda que não se possa prescindir do enquadramento das condutas da presidente nas hipóteses da lei do crime de responsabilidade, as coisas não se resumem a isso. É inegável o comportamento político do processo de impeachment. E aí, na seara política, a situação se agudiza ainda mais para a presidente Dilma. A presidente Dilma hoje faz às vezes da importada figura da rainha da Inglaterra. Já não manda em nada com o perdão da expressão popular. O governo está terceirizado, pulverizado e o país segue à deriva. Já não há mais legitimidade substantiva para esse governo. A presidente não reúne as condições para governar. A confiança cedeu passo a mais declarado descrédito. Como prova disso, indicam as pesquisas que mais de 90% da população brasileira desaprova a condução do país. Essa é mais uma realidade inescondível. Diante desse cenário de processo instaurado, entendo que o papel do Congresso Nacional, em primeiro lugar, é reafirmar a legitimidade do Instituto do Impeachment, porque estão tentando banalizar. Não nos esqueçamos que o impeachment é um remédio constitucional. E aqui tentam passar para a população como se o impeachment fosse sinônimo de golpe. Agora há pouco, o senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, desmascarou esse discurso com grande propriedade. Todos os presidentes de Fernando Collor até agora tiveram, em dado momento, pedido de impeachment. O de Fernando Collor foi para frente, o do presidente Lula não foi, o do presidente Itamar não foi para frente, mas foram pedidos. Era golpe naquele momento? Não. É um remédio, é um instituto constitucional consagrado pela Constituição Federal Brasileira. Mas aqui o sofisma, com todo respeito, eu respeito todos os partidos, mas o PT cada dia me decepciona mais. É o partido do sofisma. E me decepciona mais, principalmente pelas últimas atitudes que tem tomado. O PT foi para a rua bater lata para vários dos seus que foram presos. Mas nesse momento que se agudiza, o líder do governo, um dos senadores mais respeitados e um dos melhores quadros que o PT já teve, infelizmente, foi preso. A oposição aqui na casa, todos foram respeitosos, cumpriram o seu papel institucional, mas não estapearam um homem preso, não estapearam um homem algemado. O que é que fez o presidente do PT? Foi tripudiar em túmulo alheio, foi tentar dizer, afasta de mim esse cálice, para tentar se livrar. O próprio Supremo Tribunal já
em determinado momento, disse que essa turma se assemelhava a instituições criminosas. A quadrilha. Foi isso que o ministro Celso de Mello, em determinado momento, disse. Aí o presidente dessa instituição age de forma pior do que qualquer instituição criminosa. Sabe por quê? Porque, eu já disse aqui, é uma regra, é quase que lei dentro dos presídios e nas instituições criminosas. Elas protegem os seus. Elas têm solidariedade com os seus. Em determinado momento, até dão apoio às famílias. Sabe o que esse partido fez? Sabe o que o senhor Rui Falcão foi para a TV? Foi dizer: o senador Delcídio Amaral não merece a nossa solidariedade. Esse é o partido que hoje está aqui querendo vender para a população brasileira outra coisa. Está querendo dizer que o instituto consagrado da instituição do impeachment é golpe. Falácia. Falácia de quem não tem credibilidade, de quem não tem honra, de quem não tem mais moral. Aliás, o PT não é imoral. Tem se mostrado um partido amoral, porque a moral é dependendo da conveniência. Mas, senhora presidente, é hora de ouvir as vozes da rua. Atuar em sintonia fina com os cidadãos brasileiros. Esse é o nosso desafio. Sempre dentro dos marcos da Constituição. E é neles que se inscreve o impeachment. Não nos esqueçamos jamais. Em seguida, é preciso conjugar a observância do devido processo legal com a maior celeridade possível para a sua conclusão. E eu digo celeridade possível porque temos que ser cirúrgicos, assim como fomos aqui nessa casa, porque a população brasileira não aguenta mais esse lenga-lenga. Já estamos há mais de 8 meses nesse impeachment, não impeachment, e agora ele, enfim, foi aceito. Temos que sair dessa pauta, ou afastando a presidenta ou não afastando a presidente, mas precisamos avançar. Numa frase, não confundir celeridade com pressa, mas pôr a celeridade no topo das prioridades. Caros colegas, e já me encaminho para o final, senhora presidente, tão grave quanto ver o país sangrar por mais de 3 anos com um governo que não governa, é pautar a agenda política do país com um desgastante processo de impeachment por intermináveis meses. O Brasil não pode permanecer parado nessa pauta. Se há motivos para o impeachment, e eu creio que há, compete ao Parlamento, sem descurar da legitimidade jurídica, concluir esse processo, como disse, com rapidez. Nesse sentido, a partir da oposição, já parece amadurecer a ideia de suspensão do recesso parlamentar. E foi isso que o senador Ricardo Ferraço, agora há pouco, propôs aqui nessa casa. Parece-me que não há outra solução possível. Seria desarrazoado deixar o país em suspenso e em suspense com a paralisia de um processo dessa relevância. Por fim, senhoras e senhores senadores, quero afirmar a minha plena convicção de que o impeachment da presidente Dilma propiciará mais do que ganhos políticos imediatos para o cotidiano do país. Aliás, hoje todos os indicadores econômicos subiram. O dólar caiu, ações da Petrobras subiram. Esse já é um sinal do que vem por aí. Significará a nossa evolução social em termos de maturação política e fortalecerá as nossas instituições. Amadurecerá, enfim, a nossa consciência coletiva enquanto nação. Muito obrigado, senhora presidente.